Olá, amigo! Olá, amiga! Olá, você que está me assistindo, me acompanhando aqui em mais uma edição do programa Papo Aberto. A gente está no ar e dessa vez eu recebo aqui nos nossos estúdios a direção do Sindicato dos Rodoviários de Angra dos Reis. Aqui ao meu lado direito, que apresenta para você com o seu lado esquerdo aí, Marcelo Barbosa, presidente do sindicato, ao meu lado esquerdo, que mostra para você como direito. Aqui o Maguinho, Carlos Magno Egídio, que é, na verdade, conhecido vulgo Maguinho, diretor financeiro do sindicato, está aqui para bater um papo com a gente. E eu os convidei, a produção os convidou. Quero, antes de mais nada, registrar também a presença, está nos nossos estúdios, a nossa querida produtora, a nossa responsável pela TV Câmara, a Eleida, né, e toda a equipe técnica que dá suporte para que este programa possa estar no ar. Bem, transporte público é uma das questões que, durante o tempo que eu estou em Angra, pelo menos o tempo que eu estou em Angra dos Reis, acho que mais de 20 anos, sempre tem sido debatido, discutido. A Câmara Municipal, inclusive, já fez audiência pública, várias audiências públicas. Se não me falha a memória, a própria Prefeitura contratou uma empresa para fazer uma pesquisa em termos até de buscar uma melhor caminho para qualificar melhor a questão do transporte público na nossa região, no sentido de dar maior comodidade aos usuários do transporte público. Enfim, é um tema que sempre foi muito polêmico na nossa região. E para falar sobre diversos assuntos, eu converso com o Marcelo, que é presidente do sindicato. Marcelo, satisfação, obrigado por você estar aqui com a gente. Em meu lugar, bom dia, Jonathan. Bom dia, Maguinho. Bom dia aos nossos telespectadores aí da TV Câmara. Agradecer à TV Câmara, à Câmara dos Vereadores, o presidente da Câmara, por abrir esse espaço aqui para a gente poder mostrar o nosso trabalho, o trabalho do Sindicato Rodoviário, a representação que nós temos com essa categoria aqui nas bases territoriais de Angra dos Reis. Maguinho, bom dia, satisfação estar com você. Bom dia, Jonathan, bom dia, bom dia, Marcelo, bom dia, telespectadores da TV Câmara. Mais uma vez um prazer, agradecer o espaço onde a gente pode trazer para todos que nos assistem informações pertinentes ao transporte, igual você falou, transporte público. Eu acho que é uma caixa de abelha nacional, né, que poucos gostam de estar debatendo e buscando soluções. E nós somos representantes dessa categoria e é um prazer estar aqui para a gente falar sobre isso. Bom, eu vou começar aqui, Marcelo, a questão do tempo de existência do sindicato. O sindicato tem o quê? 15, 16 anos de história? O sindicato foi fundado em 2006, então nós temos 17 anos de trabalho com a categoria rodoviária aqui em Angra dos Reis. É um trabalho muito bem feito com a categoria, representamos muito bem o trabalhador rodoviário. Sempre nos nossos acordos de convenções coletivas, nós temos sempre trazido um bom salário que seja satisfatório para a categoria. Mas nos últimos anos, depois da reforma trabalhista, nós estamos tendo alguma dificuldade nas negociações salariais, porque foi tirado muito direito do trabalhador. Isso preocupa a gente, porque o trabalhador tem que ser bem remunerado, entendeu? Hoje, a inflação está em 4,64, a inflação do período de março, e a gente sabe que o trabalhador, hoje em dia, ele precisa ter um ganho real. Hoje, essa inflação, como falei, está 4,64, mas na realidade, você vai ver que não é isso. Quando você vai no mercado, entendeu? O trabalhador hoje tem dificuldade para fazer uma compra, entendeu? Para a família, e ficou sem poder ter o lazer, sem poder passear com a família, com os filhos. Então, a gente tem muita preocupação nisso. Não é só trazer um salário que venha trazer o alimento, não. O trabalhador também precisa de uma hora de lazer, precisa estar junto com a família. Então, essa é a nossa preocupação, de trazer um ganho real para o trabalhador poder ter um bem-estar junto com a família. Maguinho, o Marcelo falou ali a questão da qualidade de vida do trabalhador rodoviário, né? Acho que o ano passado, o início de 2021, 2020, foi cancelado pelo governo federal a contribuição sindical, uma coisa assim. Isso prejudicou a categoria, no sentido até do sindicato estar mais fortalecido? Jonathan, prejudicou bastante e acho que essa intenção, né, da reforma ela prejudicar realmente o trabalhador, destruir os sindicatos, que é a representação direta do trabalhador. Hoje tem muitos sindicatos aí que fechou suas portas, tem muita categoria que estão sem representação.
E nós ficamos, aqueles que souberam, né, fazer alguma atividade para atrair o associado, ele conseguiu sobreviver, que é o nosso caso. A gente tem feito lá a sindicalização, a gente tem buscado, mantivemos nossa assistência social para atrair o associado. Então, nós conseguimos ainda estar sobrevivendo sobre uma penúria muito grande, que foi a extinção do imposto sindical, que eu não, igual eu disse, né, eu acho que ela não devia ser extinta, ela devia ser fiscalizada. Aquele que usou certo, aquele que fez as suas prestações de conta, que aplicou o dinheiro em favor do trabalhador, ele deveria, aquele que tem as suas convenções coletivas, acordo coletivo registrados no Ministério do Trabalho, dentro do sistema, teria que ter uma fiscalização e saber, não, esse está usando a contribuição certinha. Nós, por exemplo, posso citar um exemplo aqui, nós somos um sindicato de 17 anos, como o nosso presidente falou, e nós somos um sindicato, nós temos nossa sede própria, que foi feita com a contribuição sindical, certo? Com a própria contribuição. Com a contribuição sindical, que o nosso presidente na época teve a ideia, vamos separar esse dinheiro, porque uma das promessas de criação do sindicato era a gente ter uma casa do trabalhador, onde a gente poderia fomentar esses debates e chegar a buscar melhoria para o trabalhador. Então eu não sou contra que puna, que aqueles que usam errado, porque o dinheiro é do contribuinte, tem que ser prestado conta e usado da melhor forma possível. Mas a gente tinha uma festa que a gente fazia para o dia do rodoviário, a gente sorteava brinde, nós tivemos que cancelar tudo isso, nós estávamos numa fase crescente da nossa assistência social, assistência médica, jurídica, odontológica, nós mantivemos o que a gente conseguimos conquistar naquele momento, nós tivemos que parar com a expansão, porque realmente foi tirado o direito e enfraqueceu muito os sindicatos. Essa questão da contribuição sindical, só para o pessoal poder estar em casa, poder entender, ela é uma contribuição que acontecia anualmente? Aquela contribuição compulsória, que ela vem anual, descontava da categoria, independente de ser sindicalizado ou não, era descontado um dia de trabalho em favor do sindicato, que não vinha, essa verba ela não vinha toda para o sindicato. 60% do sindicato, acho que 10% para a federação, 15% para a confederação, para centrais, entendeu? Então, não vinha só 60% para o sindicato. Então, ela era independente do trabalhador ser associado ou não, ele tinha doar esse um dia para os sindicatos, né, para a instituição que representava. E é engraçado, os trabalhadores sempre, né, alguns trabalhadores foram plantados na cabeça do trabalhador que isso era ilegal, que isso era, né, imoral, e na verdade eu nunca vi nada de ilegal e nem de imoral. Até porque você trabalha, o mês que você trabalha 31, não é isso, presidente? Me corrija se eu estiver errado. Correto. O mês que você trabalha 31, você recebe só 30, pô. Para onde vai esse um? Então, nada mais justo que aquela categoria que representa um sindicato que movimenta, um sindicato que defende. Nós temos processo aí, por exemplo, que nós tivemos que ficar 2, 3 anos movimentando o processo, e isso gera gasto. Você tem que viajar para o Rio, você tem que dar entrada em documentos, e é isso que paga a contribuição e a sindicalização. Tem um investimento para o próprio rodoviário trabalhador, né, quando o sindicato está fortalecido. Né? Sim, você nos acompanha hoje dentro da nossa sede, você viu muito bem lá, que nós temos uma sede hoje que ela dá amplo conforto para o trabalhador. Se o trabalhador hoje associado, se ele quiser hoje montar uma reunião lá e ele tem um espaço lá, né? Tem um espaço lá para que ele possa fazer. Se ele quiser usar uma sala, nós temos 5 salas comerciais lá que possa ceder uma para ele fazer a sua reunião. Então, nós procuramos fazer em prol do trabalhador. Então, nada mais justo do que ele contribuir. Entendeu? Nada mais justo que ele. Nós temos hoje, João, a contribuição hoje é o seguinte: a contribuição compulsória ela foi extinta, certo? Então nós temos hoje a mensalidade sindical e a contribuição assistencial, que inclusive está sendo julgada agora do tribunal, para que se ela é legal ou não, ou várias jurisprudências, está dentro, depois o Marcelo pode até falar, mas o Marcelo tem acompanhado isso com mais afinco. Então, para ver se ela realmente é legal ou não, por quê? Porque a gente fecha todos os acordos de convenções coletivas. Você viaja, nossas assembleias são feitas na porta da garagem, a gente procura trazer esse conforto para o trabalhador, porque o trabalhador sai lá do Perequê para vir aqui, né, na sede do sindicato na Japuíba, fica um pouco mais complicado. Então a gente marca lá, sai de madrugada, vai lá, marca a assembleia na porta da pessoa, gera custo, pô. Alimentação, gasolina, o consumo do carro em geral. Então, quando a gente fecha esse acordo, a gente pede que o trabalhador contribua com o dia de trabalho, né? com o dia de trabalho para o sindicato. Isso não é nada de legal e moral, e é isso que está sendo julgado, certo? Marcelo, a questão, não é só a questão da contribuição, mas todo o trabalho que o sindicato desenvolve junto ao trabalhador. Vocês estão basicamente aí no mês que envolve a campanha salarial de várias categorias, fretamento, né, algumas empresas.
A que pé anda isso? Sim, eu sempre costumo falar que o nosso sindicato ele é muito ativo nas negociações de acordo e convenção. Tá? Nós temos 9 entre acordo e convenções coletivas durante o ano todinho. 9 acordos e convenções coletivas. Em 1º de janeiro nós já fechamos distribuidores de bebida na região, que é a Lince, Itaipava. Já fizemos a primeira assembleia, fechamos com um percentual de 7% de reajuste para o trabalhador. Acima da inflação. Acima da inflação. E agora já estão começando com as negociações agora de maio e junho. Maio é Polimix, agora em junho começa o fretamento, versão Senhor do Bonfim, e depois vem a Coca-Cola, vem o transporte de carga, e nós terminamos isso só em final de setembro para outubro. Quanto número de rodoviários se tem aqui na região de Angra dos Reis? Juntando desde o transporte público, a questão, porque o caminhão também entra, né? Sim, nós devemos ter aqui mais de 5.000 trabalhadores no setor de transporte. Mas tem um grande problema que a gente está tentando resolver, até mesmo com o nosso vereador Chapinha, para a gente fazer uma lei, se ela for constitucional, para que a gente possa representar os funcionários que trabalham no setor de recolhimento de lixo, as empresas que trabalham no setor de construção civil. Então nós temos muitos motoristas que o sindicato acaba não representando, porque a atividade principal dela não é transporte, a atividade dela é a coleta de lixo, a atividade dela é construção civil, e esses outros sindicatos às vezes não têm o entendimento do setor rodoviário, o que realmente necessita para o trabalhador, qual seria um salário apropriado para o trabalhador no rodoviário, quais seriam os direitos dele, até periculosidade, insalubridade, todos esses direitos que o sindicato entende que teria direito o trabalhador rodoviário. Então a gente está nessa luta para poder representar isso aí. Estamos até com ações na justiça para a representação do sindicato. Por exemplo, um exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola ela tem o representante, todos os motoristas ajudantes são afetos ao sindicato rodoviário. Mas lá tem vendedores, tem outros setores dentro da empresa que cada sindicato representa os seus trabalhadores. Então nós entendemos que também no setor da construção civil, no setor de limpeza, de outros setores que também tem motorista, que seja o sindicato rodoviário o representante desse trabalhador, desse motorista. Porque nós, no final das contas, nós que dentro do sindicato, que estamos tentando reaver o curso 7 Senat, somos nós que qualificamos o trabalhador, que damos aquele curso que era a resolução 168, que agora é 768, entendeu? Estamos qualificando o trabalhador dentro do sindicato rodoviário, entendeu? Então, por isso, a nossa reivindicação, a gente poder representar ele, porque nós qualificamos ele para atividade de motorista e queremos representar esse trabalhador. Em relação à questão, você falou da questão das empresas, vou botar aqui na empresa Senhor do Bonfim, tem o quê? Cerca de 400, 500 funcionários, mais ou menos? Eu acredito que a Bonfim hoje ela tem recuperado bem as suas atividades de transporte, cresceu bastante a quantidade de passageiros depois da pandemia. Acho que ela está se recuperando bem e ela deve estar hoje com mais de 500 funcionários. Com certeza deve ter mais de 500 funcionários. Uma pergunta que sempre foi muito polêmica. Cabe uma segunda empresa em Angra dos Reis? Caberia? Eu não posso dizer isso, que se cabe ou não. Se a empresa que está no momento estiver fazendo um bom serviço, uma boa prestação de serviço, ela tem a concessão disso, tudo bem. Quem é que deve fazer a fiscalização? A prefeitura fazer a fiscalização correspondente à prestação de serviço do transporte. Né? Justamente. Nós tivemos um caso muito atrás aí, que você lembra que era aquela disputa que tinha van, aquela disputa, as vans, no tempo que eu dirigia, que as vans entravam na frente dos ônibus, dava fechada. Então aquela disputa todinha para levar os passageiros, aquilo não foi salutar para o trabalhador rodoviário. Teve muitas brigas, muita confusão por conta daquilo. Não terminou bem, né? Não terminou bem. Inclusive, só para brilhantar a pergunta, no estudo que foi feito da COP, foi comprovado que não havia necessidade de duas empresas. Sim, sim. E sim, naquela época... Bem lembrado. Naquela época da ampliação, onde a empresa que atua parece que tinha 127 ou 130 ônibus, e no estudo da COP foi comprovado que 97 ônibus fazia esse transporte nas principais, com mais alguns fazendo as troncais que pegaria, entendeu? Correto. Então, no estudo da COP, que custou uma fortuna, e até hoje não levou a nada, por isso que eu falo para você que o transporte público é meio complicado, muito pouca gente gosta de botar a mão nessa cumbuca, porque foi feito um estudo onde era para ser
né, para melhorar o sistema, e até hoje qual é a troncal que você vê funcionando hoje? E pelo contrário, você tinha um número maior de ônibus, hoje você tem um número menor. Um número menor de ônibus. Quer dizer, Entendeu? que desemprega, né? É. Sim. E Exatamente. você vê poucos ônibus hoje fazendo integração. Qual ônibus você vê fazendo integração hoje? Que ele desce, por exemplo, o ônibus que vem do Perequê, aí faz uma integração ali no centro, vem um que traz até que até o O centro. estudo da COP não foi colocado em prática. Não foi foi pra rua, colocado em só prática. ficou no papel. Ficou no papel. Gastou-se Correto. um dinheiro. Me desculpa, mas eu vou ter que colocar essa posição. Na época, eu acompanhei a audiência pública, ficou parecendo o seguinte: vamos fazer um estudo que diga que não precise de mais ônibus e a gente reduza o ônibus. E o restante que o estudo apontue, por exemplo, em trocamento ali, né, como se não me falha mesmo, Florianópolis, é assim, você entra dentro da rodoviária, você paga um valor só. Sim. Enquanto você está dentro da rodoviária, você vai para onde você quiser. Sim, é Florianópolis, Curitiba. aí cai, Curitiba, né? mas aí Curitiba. cai por terra, porque hoje eu sou funcionário da empresa hoje que atua, e eu posso te afirmar que ela tem mais de 97 ônibus hoje. Mais de 97? Eu acredito que sim, não tem, Marcelo? Tem, ela renovou a frota aí em 20 ônibus nesses últimos 6 meses, ou 8 meses, ela renovou a frota. Renovou em ou 20 acrescentou? ônibus. Em 20 Ela renovou a ônibus. frota em 20 ônibus. Renovou e alguns até acrescentou, né? Na Acrescentou. verdade. Bacana. Não aqui querendo fazer defesa de empresa nenhuma, né? Não, Fica bem claro. pelo contrário, você lembrou o estudo da COP. Sim. Foi um estudo importantíssimo. Correto. Essa questão, por exemplo, da dupla função, que o motorista, eu já vi inclusive o usuário de transporte por fazer uma reclamação. Poxa, o motorista está dirigindo e ele tem que fazer o troco, né? Passar o troco ali pro Sim, usuário. essa questão de dupla função, Jantos, né, nós não concordamos em parte com ela. Não, né? Não concordamos em parte, porque nós já temos visto que existem várias jurisprudências que a justiça determina que o motorista deve dirigir e cobrar. Então já tem várias jurisprudências a respeito disso, que muitos entraram com ação e não conseguiram ganhar, correto? Então nós em Angra dos Reis fizemos uma negociação com a empresa para que esse motorista que venha dirigir e cobrar, ele tenha um benefício. Qual seria esse benefício? Uma comissão de passagens que ele transportar dos passageiros. PLR. Não é o PLR. Não é PLR. PLR é outro outra direito. parte que existe no nosso acordo Que coletivo. existe um acordo coletivo. É a parte. É uma negociação que a cada passageiro que ele transportar, ele vai receber 1,4% do valor da passagem. Então chega tem motoristas aí que às vezes tiram mais de R$ 500 por mês de comissão. Quando é dupla função. Quando é dupla função. Então eu acho que se ele trabalhasse e não ganhasse nada, dirigisse, cobrasse e não ganhasse nada, seria injusto. Então nós admitimos que ele está sendo, de alguma forma, está sendo remunerado. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Pelo menos isso. A questão vocês participaram, né, da audiência pública que tratou sobre a eletronuclear. Eu queria bater nessa questão, porque é um tema que ainda está muito recente, ainda não esfriou, que é justamente o objeto da pauta na ocasião da audiência pública. Foi discutir a questão do suposto vazamento, do vazamento que ocorreu em setembro do ano passado, né, matéria noticiada pela grande mídia impressa, e a questão da dívida, que existe quase 300 milhões por parte do que não se entende entre prefeitura e eletronuclear. Né? Porque a prefeitura alega que o sistema da eletronuclear de pagar a dívida por ela estar estabelecida no nosso território municipal através de condicionante, ou seja, a prefeitura tem que apresentar projetos para ela patrocinar aquele projeto. Né? Mas eu não vejo a eletronuclear dando nenhuma contrapartida para a cidade. A Casa-Abrigo está aí, eu sempre digo, a Casa-Abrigo está aí, por que não tira a própria eletronuclear não constrói em outro local para as crianças, para as nossas crianças que são assistidas pela Casa-Abrigo? Estruturar. O próprio Parque Mambucaba, você olha o Parque Mambucaba extremamente abandonado, não estou dizendo por parte da prefeitura, estou dizendo por parte da eletronuclear, que poderia dar uma contrapartida para os moradores que estão ali, circunvizinhos, etc. Enfim. Aí a eletronuclear teve uma época, um período, acho que há 10 anos atrás, sempre levantava essa bandeira do plano de evacuação. Né? Alguma vez os senhores foram chamados pela eletronuclear para discutir essa questão desse plano? Jonathan, eu participei da audiência pública na Câmara dos Vereadores aqui em Angra. Eu fiquei até um pouco chateado, reclamei até contigo, porque na audiência pública falou muito das pessoas da Eletro, falou os vereadores, e não foi feita uma chamada, né, uma inscrição para as pessoas falarem.
Eu levantei várias vezes o dedo pedindo uma palavra e não foi feita uma inscrição para poder. Eu acho que o presidente da mesa tinha que feito uma lista de inscrição e ter seguido aquela lista de inscrição para que todos falassem. Então alguns falaram aleatoriamente conforme a vontade dos representantes da mesa, os vereadores, entendeu? E eu queria ter falado, sim, porque é importante para o setor rodoviário. Antes tinha o plano de evacuação, vinha o Exército, a rodovia Rio Santos era em meia faixa interditada para que tinha os pontos de encontro para ser uma simulação, uma né? simulação, um ponto de encontro. Eu não tenho visto isso há muitos anos que eu não tenho visto esse movimento de evacuação. E outra preocupação nossa é que a gente tem ciência, tem as empresas que prestam serviço de transporte de passageiro na Eletrocar, que leva os funcionários, que leva as pessoas para a escola, os ônibus que trabalham na eletronuclear, eles têm por obrigação no contrato de prestação de serviço com a eletronuclear de 24 horas de prestação de serviço. E a gente vê que os motoristas eles começam às 6 horas da manhã, depois terminam às 19, 20 horas, e os ônibus são recolhidos para a garagem, tudo parado. Eu queria fazer um questionamento nesse dia da Câmara, se houvesse alguma emergência, que Deus nos proteja, que nunca tem, mas que se houvesse uma emergência, como faria para reunir aquela quantidade de motoristas de ônibus para fazer a evacuação. Desculpa, eu estou rindo aqui porque parece uma coisa assim muito simbólica, né, Marinho? E lembrando, Marcelo, que você esqueceu de citar, assim, você botou que eles pegam às 5 horas da manhã, levam, mas 7 horas eles param e tem setor que fica até 3 horas da tarde sem cobertura nenhuma. Quer dizer, se nesse intervalo der um problema até achar o motorista onde ele está, é meio complicado. E se o motorista quiser voltar também, né, gente? Se me chamar que tá vazou aqui na usina, você volta porque você tem que fazer o transporte dos munícipes e tal. Eu tô fora, eu digo até meu celular. Desliga o celular, pega a família e vaza. Assim, esse plano de evacuação é só um engodo. Sim, é só para deixar bem claro, isso que na audiência pública eu fiquei um pouco chateado com a situação, eu queria se manifestar. Eu queria perguntar ao dirigente da Eletronuclear como ele resolveria essa parte. Como é feita essa fiscalização, como é feita essa fiscalização, entendeu? Questionar ele disso. Nós temos vários funcionários que trabalham em outras firmas também que nós representamos, que trabalham no rejeito de urânio, que trabalharam no setor do rejeito de urânio, saber se eles estão bem resguardados, além deles receberem a periculosidade, se eles têm o EPI todinho, que grau de radiação eles têm naquele transporte de rejeito lá dentro da usina, entendeu? Quando é feita a manutenção do urânio. Então, isso tudo eu queria fazer essas perguntas. Bom, estou conversando aqui, gente, você está no Papo Aberto. Estou conversando aqui com a diretoria, parte da diretoria do Sindicato dos Rodoviários de Angra dos Reis. Está aqui comigo o presidente, o Marcelo Barbosa, está também o Maguinho, que é diretor financeiro do sindicato. A gente batendo um papo sobre alguns pontos, alguns objetos de pautas importantes relacionados à questão do rodoviário. Sindicato itinerante, Maguinho, vocês tiveram uma brilhante ideia, porque às vezes o associado não consegue ir no sindicato, né? E não fica sabendo das ações do sindicato. Sim. Né? O que o sindicato oferece? Por exemplo, vou me sindicalizar. Tá, mas o que o sindicato me garante, o que o sindicato me oferece? Queria que você falasse sobre isso e também sobre o sindicato itinerante. Então, João, essa ideia do sindicato itinerante a gente vem amadurecendo há muito tempo devido a esse corte, né, que a reforma trabalhista propôs ao sindicato. A gente teve um pouco de dificuldade para implantar, mas aí a gente foi se adequando, conseguimos implantar. O sindicato itinerante hoje eu tenho como uma das pastas mais importantes do sindicato, porque além dela levar o conhecimento para o trabalhador, as informações que é pertinente a ele, aproxima o sindicato do trabalhador. Porque eu já tive ações com rodoviário, dele nunca ter ido ao sindicato, mas ouviu que um companheiro fala que o sindicato é esse e aquilo, então a gente consegue esclarecer para ele, mostrar para ele que hoje nós temos assistência médica, jurídica, odontológica, entendeu? E a gente faz uma aproximação muito legal, que a gente sindicaliza, a gente renova as carteirinhas dos trabalhadores, a gente faz sorteio de brinde entre os associados, entendeu? Para atrair outros associados. Então, é uma pasta muito importante, onde a gente informa eles sobre a convenção coletiva, acordos coletivos, que muitos trabalhadores, às vezes, não têm o tempo hábil pela distância do seu trabalho. Por exemplo, um trabalhador que trabalha no Perequim, igual desenvolve esse horário que o Marcelo falou, por exemplo, aí, como é que ele vai chegar ao sindicato? O sindicato fecha às 17 horas. O
Claro, se ele ligar lá e falar, eu preciso de uma consulta, conversar com alguém, a gente sempre aguarda, a gente fica até mais tarde, mas o trabalhador ele já sai cansado também, às vezes não vai. Então, essa aproximação, a gente monta uma tenda em frente à empresa, ali a gente leva um folderzinho dos atendimentos, a gente explica para ele. Eu só vou te interromper porque assim, vocês fizeram uma ação recentemente sobre uma placa de proibição e sujeito a multa lá no ponto final da Ponta Leste. Sim. Alguns benefícios, algumas ações de vocês beneficiam não somente o rodoviário, mas também o usuário de transporte, né? Sim, sim. A reivindicação que nós temos, por exemplo, né, hoje o trabalhador que faz ele sai daqui, por exemplo, que já sai atrasado porque os horários são apertados, ele vai até o Ponta Leste. Chegar lá no Ponta Leste, um monte de carreta estacionada, ele não consegue manobrar o carro, ele não tem lugar para fazer suas necessidades, para ir ao banheiro, lá, pô, é um absurdo. Ele vai ter que se adentar para dentro do mato para fazer suas necessidades. E se o rodoviário não tem, o usuário também não tem. É um fator que o poder público tinha que fazer, um ponto adequado, não é isso, Marcelo? Um ponto adequado, com banheiro para o trabalhador fazer suas necessidades. Consequentemente, ia servir para um turista também que fosse ao Ponta Leste nessa época nós conversamos com o gerente da empresa se propôs até, não, se vocês conseguirem, a gente vai arrumar um jeito de fazer manutenção, vai estar sempre limpinho, né? O trabalhador chegou lá rapidinho, ele tem o lugar para ir fazer sua necessidade. E a gente faz por exemplo, outro fator que estava acontecendo lá, os garros de árvore partindo para dentro da estrada e batendo na janela dos ônibus. E a gente sabe que quando quebra uma janela dessa, quebra um retrovisor dessa, vai cobrar do trabalhador e o trabalhador vai bater lá dentro do sindicato, certo? Então, e é um trabalho do poder público também. Recentemente nós estivemos lá no Parque Mambucaba, o trabalhador faz 64 quilômetros de viagem aqui até o Parque Mambucaba, 59, 60 e poucos quilômetros aqui é Mambucaba, e chegando lá ele não tem onde ir no banheiro, não tem nada. Nós fizemos lá uma incisão lá e fizemos lá uma cobertura dessa matéria lá. E aí a gente fez um provisório lá, que usa lá o banheiro do campo da gringa lá, mas ele não tem o seu banheiro próprio lá, porque a gente fez esse pedido, foi feita a promessa, mas não se construiu um banheiro lá, onde os despachantes poderia tomar conta, ajudar a zelar. E fica lá, o trabalhador chega lá, por exemplo, 9, 10 horas da noite, está tudo fechado, ele não tem onde ir. Eu peguei um engajamento nessa questão dessa pauta, vocês estiveram em Parque Mambucaba. Não passou da hora, Marcelo, de ter uma rodoviária em Parque Mambucaba? Sim, teria que ter, porque lá tem os ônibus da Colitur que faz Paraty, tem os ônibus da Bonfim que faz Perequê, né, Perequianga. Então, que tivesse um terminalzinho, não em grande proporção, mas que tivesse condições para abrigar os trabalhadores, os passageiros e até mesmo um banheiro público. Um banheiro público. Um banheiro público, exatamente. Dois coelhos com uma parada só. 2 coelhos com a cajada só. Coitado dos coelhos, que os ambientalistas não discutem. Essa questão do banheiro, e aí eu coloquei a questão até ter um ponto, não uma rodoviária grande, como o Marcelo falou aqui, que não precisa ter, mas a própria Eletronuclear poderia construir essa rodoviária, né, de pequeno porte, ali no Parque Mambucaba. Já seria uma comodidade para os moradores. E aqui eu caminhando para o final do Papo Aberto, eu recebi aqui os diretores, parte da direção do Sindicato dos Rodoviários de Angra dos Reis, e eu queria já nas considerações finais, Marcelo, queria que você, nas suas considerações finais aí, o que você chamaria aí para o rodoviário que está nos assistindo para se tornar um sócio do sindicato? Sim, eu convoco a todos os trabalhadores rodoviários que vá ao sindicato, que faça suas fichas de filiação. Se não puder ir, nos ligue, que nos convoque, que nós iremos, como nós temos o sindicato itinerante, que participe. Nós estamos aí também começando as nossas negociações de acordo com a Convenção Coletiva 2023, que você participe da Assembleia. As assembleias são muito importantes. Essa de pauta de reivindicação é quando você vai fazer a sua reivindicação, dizer para o sindicato qual a sua necessidade, o que é a prioridade para a gente nesse período 2023 2024. Então é a grande oportunidade. Eu convoco a todos que quando nós colocamos o edital e os anúncios nas empresas, que você vá à Assembleia, que você participe. Nós temos um grande prazer de receber você lá, entendeu? Até, se possível, a gente conversar, absorver até as críticas para a gente poder. Se a gente só consegue melhorar se o trabalhador vir e apresentar alguma dificuldade, até algumas insatisfações que possa ter, porque ninguém é perfeito, e a gente possa trazer o melhor para o trabalhador. Não é à toa que vocês ampliaram a rede social de vocês, sim, né? Justamente.
E hoje o sindicato está com uma nova cara, como você falou, com a mídia social, Facebook, Instagram, YouTube. E vocês vêm dar aquele like e compartilham junto com a gente. Marquinhos, suas considerações finais. Essa parte da rede social é importante. Visite nossa rede social, lá você vai ter muita informação boa. João, o que eu tenho a dizer aqui é o seguinte, o trabalhador hoje, eu tenho observado isso nessas idas e vindas na porta das empresas, que o trabalhador está em movimentação muito pequena, mas está vendo a necessidade de retornar ao seu representante legal, que é o diretor sindical. E ele pode ter certeza que se ele não vir, ele vai continuar sofrendo as penúrias aí que, patrão, tem empresa aí que está fazendo assédio moral em cima do trabalhador. Essa empresa, por exemplo, que faz o intermunicipal, que a gente está tendo problema, tem gente achacoalhando nossos trabalhadores e a gente está observando, vai chamar para conversa. Se não resolver, nós vamos fazer denúncia no Ministério Público, vamos fazer audiência pública. Então, eu acho que os donos dessas empresas, os gerentes maiores, têm que fiscalizar melhor, porque estão assediando nossos trabalhadores. Isso não é legal. O trabalhador atravessar uma Avenida Brasil com um ônibus cheio de passageiro, com a cabeça quente porque um despachante, um escalante, um fiscal, um inspetor azucrinou a cabeça dele, ou não soube chegar, não soube... É companheiro de trabalho, pô. Mesmo que um é subordinado, tem que saber ter uma conversa para que chegamos ao denominador, para que todos saiam, né? Para que a empresa saia ganhando e todos os trabalhadores saiam satisfeitos para ter as suas remunerações em dia. Então, é só uma deixa dessas empresas que a gente está falando. E deixar os trabalhadores bem cientes que nós aqui sempre procuramos fazer o melhor. A gente agora, inclusive, está com uma pauta em Brasília e às vezes a gente tem que misturar a política partidária com a política sindical. Vocês vão a Brasília agora, né? Vamos a Brasília agora, inclusive, para tentar buscar novos cursos, novas parcerias, né, com alguns parceiros lá. O pessoal fala assim, agora eles misturaram com a política partidária, nós precisamos. Inclusive o vereador Chapinha, que hoje a gente cita muito o nome dele porque ele foi o cara que nos deu um título de utilidade pública. Hoje ele nos ajuda a chegar em vários setores onde o sindicato tem dificuldade, e a gente está indo para o Brasil justamente por isso, para conversar com os deputados, conversar com a bancada do Rio de Janeiro, para ver se nos ajuda. O Detran é um órgão que não facilita nada para a vida do rodoviário, é taxas e mais taxas. O cara, para renovar um curso de transporte de passageiro, de carga perigosa, ele tem que pagar taxa, e é taxa cara. O trabalhador, para fazer um curso, para ele se ingressar no transporte coletivo aqui dentro do município, se for fazer aqui no município, ele paga R$500, amigo. Uau! R$500 o curso. E o trabalhador ganha 2.700 e pouco, 2.800 e pouco. Então, a gente está indo buscar para ver se a gente consegue facilitar um pouco mais a vida do trabalhador. Então, essa é a influência, essa é a participação do sindicato junto com a política partidária, para que abra os caminhos para que a gente possa trazer melhoria junto com o poder público e trazer para o rodoviário. Então, o Detran, como eu cito, é um dos problemas que nós temos maiorais dentro da nossa categoria hoje. Não facilita em nada, nem na renovação de carteira, nada. Hoje nós estamos assim, né? E o poder público nós estamos tentando de toda forma, agora já estou vendo assim uma luzinha no final do túnel, eles nos convocam para ver alguma coisa. Você fez essa pergunta lá atrás, mas nós, defensores dos trabalhadores rodoviários aqui, que faz a mobilidade, né, dentro do município, nunca fomos convidados para participar de nenhuma demarcação que fosse. Tem que ser ouvido. Né? Tem que ser ouvido. Então, a categoria, por exemplo, vamos marcar uma reunião com os trabalhadores para saber o que eles estão precisando. Aí o presidente convocaria, a gente faria essa reunião. Então, a gente espera que isso mude, porque eu acho que essa junção é bom para todos, né? Então, fica aqui essa minha deixa, esse meu agradecimento também aqui a vocês por esse espaço, que é muito importante. A gente está debatendo isso, são assuntos relevantes para a categoria, para o próprio município, né? Que aqui nós debatemos vários assuntos. E deixar com o meu abraço, dizer ao rodoviário que o sindicato lá está de portas abertas, é só você chegar e vai ver que lá é a sua casa. Bom, conversei aqui com diretores do Sindicato dos Rodoviários de Angra dos Reis no Papo Aberto de hoje. É importante a gente ficar atento às ações do sindicato. Afinal, o sindicato é a voz do trabalhador, pelo menos tem que ser, né? E, portanto, o convite a eles foi justamente para a gente também saber um pouco a que pé que anda o trabalho do sindicato, a que pé que anda a defesa em relação ao trabalhador rodoviário. Eu fico por aqui, volto na próxima edição do Papo Aberto. Tenham todos aí um excelente dia, um grande abraço do seu amigo Jonathan Stockley. Até!